Olá, gente, eu sou Matheus Lopes, esse é o meu canal e hoje nós vamos ter mais um episódio da nossa série Kit Cristão. Então fica aí que a gente vamos estudar um pouquinho mais sobre a palavra e sobre a importância da oração. Bem, como eu falei, hoje o tema é oração. E o que é oração? Nós precisamos entender um pouquinho mais. E a oração, basicamente, ela é um ato religioso, né, que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido de agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. E essa é uma definição do próprio dicionário, a qual traz, e foram muito felizes realmente nessa definição, porque realmente é isso, né? Um texto que eu quero trazer para vocês hoje, como base para a nossa discussão sobre o que é oração, como orar e qual a importância dela, é de Isaías, capítulo 1, verso 15. Ele diz assim: Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Esse é um texto, como eu já falei no outro vídeo, existem vários textos realmente muito importantes sobre a oração. Mas eu trouxe esse texto para a gente poder estudar um pouquinho sobre a importância da oração e o que é que a gente podemos aprender com esse bendito texto. Primeira coisa que eu posso pegar desse texto sobre a oração é que nós devemos nos entregar na nossa oração mais que a palavra gestos, ou seja, ação. Então, é interessante nós entendermos que na nossa oração nós precisamos nos entregar a Deus. É o momento de entrega realmente, é o momento de você se despir, não ter nenhuma ação de santidade, mas realmente você como humano, eu como humano, trazer em Deus toda a minha sinceridade. Além basicamente, a oração, as palavras, é interessante que você se entregue em gestos, sabe? A oração também, ela é gestos. No momento da oração, é você ter total sinceridade, transparência diante de Deus, porque assim você realmente acaba tendo uma conversa com Ele de igual para igual, realmente, e Ele vai entender que você tirou todas as suas vestes, toda a sua capa, né? E se mostra a Ele como um sincero cristão, um sincero filho para o seu Pai. Uma segunda coisa que é muito interessante nós também entendermos é que Deus ele nos olha quando oramos. Ele vê em nossas súplicas. A oração é importante entender. Lá em Mateus, um outro texto que eu gosto muito, que fala sobre a oração, é esse texto de Mateus, aonde ele não só vai trazer a importância da oração, como também do jejum, enfim, fica aí como uma sugestão de leitura. Eu amo porque dentro né, desse conjunto aí, ele se chama o Sermão do Monte. Eu amo o Sermão do Monte. Né? O meu nome do canal ele é baseado num texto que é a bem-aventurança e no inglês the blessed, né? Os abençoados, que vem desse texto entre outros textos. E nesse texto ele fala que Deus ele nos olha, ele nos vê no secreto e no secreto ele nos recompensa. Então toda vez que eu vou falar sobre oração, eu gosto muito de colocar esse texto como base, porque era o próprio Jesus falando sobre a oração, de como devemos orar. Nesse texto também fica a oração dominical, mas para alguns conhecido Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, que muitos conhecem até de cor. Ele também fala e dá esse exemplo de oração. Em outro vídeo também a gente podemos falar um pouquinho mais sobre essa oração e todo o conjunto ela é muito complexa e muito importante. Então o que acontece?
Lá Jesus, o próprio Jesus diz que na oração Deus nos olha, Deus nos vê e Ele, a cada um de nós, sabe estar com os olhos atentos em nossas orações. Então entenda que quando você ora, você está chamando a atenção de Deus, você está ali trazendo a presença do Espírito Santo naquele momento de uma conversa realmente de extrema importância. Uma quarta coisa muito importante que nós podemos falar sobre a oração é que Deus escuta a nossa oração. Deus ele escuta cada uma de nossas orações, a cada palavra. Mateus, mas como todo mundo conhece, né, Deus ele conhece a cada um de nós, mesmo que antes que a palavra saia de nossa língua, né, que saia da nossa boca, Deus já conhece a intenção dela e já sabe o que é que cada um de nós queremos, o que nós precisamos. Mas por que nós oramos? Eu costumo dizer que a oração, ela muito mais beneficia a mim do que beneficia a Deus. Porque Deus não precisa de oração, adoração, não. Nós que precisamos dele, nós que precisamos nos render diante dele, um clamor, sabe? É nós que precisamos falar com a nossa boca e ouvirmos o que é que cada um de nós precisamos. Porque quando falamos, nós também nos ouvimos. Quando nós falamos, também meditamos nas palavras que cada um de nós acabamos trazendo em oração. Então eu costumo dizer isso e é até uma análise, né? Hoje nós entendemos, nós vemos que na psicologia é muito interessante você falar, trazer, né, em palavras aquilo que está dentro de você. E o psicólogo acaba escutando e traz um diagnóstico. E a oração também é de extrema importância ao você falar e ouvir o que é que você está sentindo, o que é que está lhe trazendo angústia. E é de extrema importância a oração. Então, não somente Deus nos escuta, mas também nós escutamos. E Deus realmente ele sabe cada palavra que sai de nossa boca, qual é o significado e até mesmo qual é a intenção dela, sabe? Ele sabe o que é que cada palavra, não é só mesmo palavras que está saindo, mas a intenção dela ele já conhece. Uma quinta coisa de extrema importância na oração é que Deus não recebe a oração de quem esconde os seus pecados. Como foi falado nesse texto de Isaías, ele não ouve uma oração que esconde seus pecados. Mateus, então, ele não escuta as minhas orações como um pecador? Não. Ele escuta, sim, as suas orações. Ele escuta as nossas orações. Mas a partir de que nós escondemos dele os nossos pecados, nós escondemos dele todas essas coisas, achando que ele não vai saber, sabe? No momento em que nós não chegamos nele como arrependimento, no momento em que nós chegamos nele como reconhecendo que ele precisa, sabe? Ouvir da minha boca que eu estou arrependido, que eu não quero fazer aquilo, que eu quero mudança em minha vida, ele não pode ajudar, sabe? Deus, ele é um Deus soberano, sim, um Deus poderoso, ele pode todas as coisas, mas ele é um Deus de regras, ele é um Deus de normas, ele é um Deus de mandamentos. Então, em todas as coisas, ele não se contradiz naquilo que ele fala, não se contradiz naquilo que ele faz, mas tudo ele tem uma explicação. E se nós não temos explicação agora, mas quando nos encontrarmos com ele face a face, saberemos de todas as coisas, que verdadeiramente em nenhum momento ele foi injusto com cada um de nós. Então, para esclarecer, quando você ora sinceramente, por isso que eu digo, seja sincero com Deus, você está trazendo para ele uma sinceridade e ele vai lhe escutar. A partir de que você deixa ou se esconde dos seus pecados ou esconde a sua verdadeira face, infelizmente essas orações acabam não chegando a Deus, porque são orações de pouca intimidade, de pouco reconhecimento de quem é Deus, entende? Uma outra coisa muito importante que eu quero trazer, tá bom? Ele é muito... é uma polêmica, né? Que é que não adianta repetições vãs, né? Como rezas. Bom, é um momento aqui polêmico.
lá no texto de Mateus, como eu disse aqui com base, sugestão para você, o próprio Jesus diz que não adianta você acabar repetindo várias palavras, repetindo. Isso não tem como, sabe? Quando você repete palavras e não tem ali uma sinceridade, não fala claramente o que você quer, o que você deseja, ou esclarecimentos de reconhecimento e gratidão a Deus, infelizmente são palavras vãs. Ah, mas Deus nos conhece, Ele sabe. Mas por que você não fala? Por que você não é claro? Por que não diz abertamente, sabe? Fala o que está no teu coração, fala e ora sinceramente, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que eu gosto da oração e eu me lembro que no meu começo da minha caminhada, eu sempre orava assim, muito básico, sabe? E eu não sabia orar, eu orava assim o que vinha na minha mente. E hoje eu entendo que aquela oração era uma oração sincera, sabe? Porque eu não precisava ficar falando bonito. Eu falava para com Deus, sinceramente, minhas palavras erradas, mas eu falava de coração. Então, a repetição, ela acaba trazendo para você só mesmo palavras e palavras e palavras, né? Ah, Mateus, mas se eu repetir, mas dentro de mim eu sei o que é que eu estou ali orando, então Deus também pode conhecer. Enfim, é uma coisa muito complexa, mas só para esclarecimento nesse primeiro momento, realmente é muito interessante que você possa orar com as suas próprias palavras. Amém? Então esses são alguns pontos aí, 5 pontos que eu quero trazer para vocês sobre a oração. Podemos também pegar outros vídeos, podemos fazer outros vídeos falando sobre oração, como orar, enfim, tirando dúvidas, mas mais para frente eu quero trazer esse texto e trazer esse vídeo como base para os próximos vídeos que a gente também podemos estar fazendo aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, fica ligado porque no nosso próximo vídeo nós também vamos trazer uma coisa muito importante, um tema muito importante nessa série, que é de extrema importância para cada um de nós, né? Eu falo muito importante aqui, mas realmente é muito importante conhecermos a palavra e como nós devemos reagir e viver a cada dia, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fica ligado, tá ok? Até mais.